Se a gente constrói a elipse desse jeito, ou seja, aquela elipse está ao longo do eixo x, essa aqui está ao longo do eixo y. Então, e a equação dela é algo do tipo... Então, esse cara aqui é o B, esse cara aqui é o A. Ou seja, o número que for maior aqui é o eixo maior, o número que for menor é o eixo menor. Aí você descobre se ela está em cima do eixo X ou em cima do eixo Y. Não, é besteira. O cara que está em cima do eixo X é sempre aqui. Então... Ou seja, se a sua elipse está em torno do eixo Y, o cara maior sempre é o cara que está no X, vamos colocar assim. Então, para a elipse, nosso problema está resolvido. Ou seja, para a elipse, a gente tem que ela é uma equação daquele jeito lá. Bom, vamos ver então. Isso aí foi a elipse, vamos ver o que acontece com a parábola. Vamos ver com a hipérbole primeiro, porque... Bom, a hipérbole é aquela coisa que tem dois bracinhos, né? A definição mais rigorosa de hipérbole, ou seja, a hipérbole é o conjunto dos pontos P tais que o módulo da diferença entre as distâncias de P a dois pontos fixados F1, F2 é constante. Então, ou seja, na elipse a gente tinha dois pontos, que era chamado de focos, os focos da elipse, e aí os pontos da elipse eram os pontos que se você medisse a distância até um desses focos, medisse a distância até os outros dois, e somasse, quando ficasse constante você tinha elipse. Então a definição da hipérbole é bem parecida, só que em vez de você somar a distância, você vai subtrair as distâncias. Ou seja, então você está querendo a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 vai ser 2A. A gente coloca a norma da diferença, porque isso aqui pode ficar, dependendo do ponto que você escolhe, pode ser negativo. Então vamos manter isso aí como sendo um número positivo. Ou seja, o módulo da diferença é constante. Daí a gente faz a conta muito parecida com a que a gente fez antes. Então, para a gente achar uma equação para isso aqui, de novo, vamos fazer para um caso muito simples, onde esses dois focos estão em cima do eixo X. A equação da hipérbole com focos. Sem maior que zero. x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Onde esses caras aí satisfazem uma equação parecida com aquela lá. C2 igual a 2 mais B2. Bom, como que a gente faz isso? A conta começa do mesmo jeito, né? Você vai pegar essa equação aqui. Essa equação aqui é módulo de raiz. Distância de P até F1. Os focos estão aqui. Então, x, F1 é C, mais C ao quadrado, mais Y ao quadrado. Antes a gente colocava um mais, agora a gente coloca um menos.
igual a uma seta constante 2A. Aí. Bom, vamos tirar esse módulo aqui, vai. Dependendo do... Se você não colocar o módulo, aquele A pode ficar negativo. Então, bom, se você calcula a distância de F1, aí depois a distância de F2, pode ser que fique negativo. Então você troca a definição e pega sempre a distância de P até F, o primeiro foco e o segundo foco, de forma que aquilo seja negativo, que aquilo seja positivo. Então... Bom, pega isso aqui agora, o que a gente faz? Pega um desses caras, passa para o lado de cá, eleva ao quadrado uma vez, expande os binômios, corta todo mundo. Vai sobrar uma raiz, eleva ao quadrado de novo, expande todo mundo, corta todo mundo, chama b quadrado de a quadrado menos c quadrado, e aí você chega exatamente naquela equação. x2 sobre a2 menos y2 sobre... Não vou fazer porque a conta é exatamente a mesma. A única diferença é o sinal. Bom, vou tentar fazer um desenho aqui. Então, coloquei meus dois focos. Vamos ver algum ponto que seja hipérbole. Vamos supor que esse ponto aqui esteja na hipérbole. Então, eu peguei essa distância aqui, que é maior, quer dizer, vou chamar esse cara de F1. F1 e F2. Estou falando então que a subtração dessa distância menos essa distância agora é constante. Então, vai dar uma coisa assim. Por quê? Porque agora, esse ponto aqui, essa distância menos essa distância. Será que esse cara é constante? Vamos usar de novo um fantástico fone de ouvido. Bom, essa distância menos aquela ali é uma coisa assim. Que é exatamente... Então eu vou marcar aqui. F2 até o ponto, menos esse aqui. Ou seja, é um cara assim. Ele está aqui e aqui. Então, achei a subtração da distância dessa aqui. Agora, vamos lá. A distância até esse cara aqui, menos essa aqui. É um cara aqui que vai, deu quase ali. Então, a subtração da distância é mais, quer dizer, no meu desenho vai ser sempre mais ou menos constante, né? Mas a hipérbole de verdade é constante. Bom, mas você pode pensar na distância também, e é por isso que tinha aquele módulo lá, calcular a distância primeiro até F1 e depois subtrair da distância até F2, né? Daí você vai ver que esse ponto aqui, essa aqui é o quê? Esse cara, se eu pego a distância dele até F1, até F2 e subtraio da distância até F1, é a mesma coisa que pegar esse cara aqui. Porque essa diferença de distância aqui é a mesma diferença para esse cara daqui. E é por isso que a hipérbole tem dois braços. Porque depende do jeito como você calcula a distância. Se você calcula a distância primeiro até F1 e subtrai da distância até F2, ou se você calcula a distância primeiro até F2 e subtrai da distância até F1. Ou seja, vai dar uma coisa assim para você. E aí esse ponto aqui. Ou seja, a subtração de distâncias depende de qual você está subtraindo primeiro, né? Você calcula até F2 e tira F1, você calcula até F1 e tira F2. Então vai ser uma coisa com dois ramos. Claro, a gente fez a hipérbole considerando os focos ali. Se a gente considera os focos aqui. Bom, então para eu calcular a distância agora, eu vou calcular a distância de alguma coisa até esse ponto, menos a distância de alguma coisa até esse ponto, vai ficar constante. Então, por exemplo, se esse cara aqui está na hipérbole, esse cara vai estar, e esse pedaço aqui, pega aqui e passa aqui. Então, do mesmo jeito que a equação dessa aqui é algo do tipo x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1, aqui a gente troca.
Então, assim, o que vocês precisam mesmo lembrar é a diferença essencial entre a equação da hipérbole e a equação da elipse. As duas equações têm umas coisas ao quadrado dividido por A2, B2, e as duas coisas são iguais a 1. A diferença é que enquanto na hipérbole você tem um desses caras é negativo e esse cara aqui é sempre positivo, na elipse você tem todo mundo aqui positivo. Certo? Bom, eu vou só falar da parábola, daí a gente faz alguns exercícios para dar da equação quem é aquela figura lá. Bom, esse cara aqui é o C. Ó, desculpa. Esse cara aqui é o A. Bom, o B, você tem que pegar uma retinha aqui. Então, onde a hipérbole bate aqui no eixo é o A. O foco tem tamanho C, né? Agora, a hipérbole, ela tem umas retas assíntotas aqui. E aí essas retas assíntotas são y igual a mais ou menos b sobre a. Isso. Então assim, o b é esse cara aqui do coeficiente da reta assíntota a esses ramos da hipérbole. Tá, essa é a menos e essa é a mais. Né? O a na elipse era o eixo maior, né? Na elipse é a única coisa parecida com o eixo que você tem aqui, né? Ou seja, a distância da origem até onde ela toca o eixo aqui. Bom, o B é o coeficiente desse cara aqui. Tem essa reta aqui, não tem um pontinho ali de distância, tem o B essa distância aqui. Mas se você pega a reta que é a reta assíntota ali, então o coeficiente dela é esse cara aqui. Bom, o B é o que sobra ali. Então acha o coeficiente dessa reta, o B é 1 sobre ele. É A vezes. Bom, nota que, de novo, a nossa equação da elipse, da hipérbole, é uma equação daquele tipo lá, né? Coisas ao quadrado igual a alguma coisa. Bom, a outra que é mais fácil, que é um pouco mais fácil de deduzir, é a equação da parábola. Porque se na elipse os pontos eram pontos cuja soma da distância era constante, na parábola você vai ter pontos que, se você calcular a distância dele até uma reta e você calcular a distância dele até um ponto, dá a mesma coisa. Ou seja, a parábola é o conjunto dos pontos equidistantes. Os pontos P, cuja distância até uma reta dada. A gente chama essa reta de diretriz. É igual à distância até um ponto dado. P, F. Então, claro, esse ponto aqui, ele não pode estar na reta. Então, vamos lá, tem uma reta, um ponto. Um ponto vai estar na parábola quando ele tiver...
Esse cara vai estar na parábola quando essa distância. Mais ou menos. Bom, lembrando, distância até a reta, a gente calcula a distância ortogonal ali. Então, ou seja, o ponto vai estar... A distância até esse ponto F aí sempre é igual até a distância até a reta R. Então, vamos chamar 2 voluntários, então, para achar 3 também. Para desenhar a parábola. Vai. Bom, como a distância é pequena aqui, eu vou usar o meu fantástico cabo USB para calcular a distância. Então você vai segurar nesse ponto. Pronto, segura aqui. Passa para de cá. Acho que vou usar o quadro de lá, né, para ele fazer. Se você segura aqui, isso aqui vai mexer, mas sua mão está fixa aqui. Você vai segurar isso aqui sempre em cima da reta. Todo mundo está vendo aí? Não, né? Agora, essa distância é igual. Agora vocês vão diminuir ao mesmo tempo. Você vai puxar para baixo, você vai puxar, encolher meu cabo. Vai. Baixo aqui? É. Você encolhe, tira esse cara daqui. É. Agora vocês vão aumentar. Você vai aproximar do ponto, você vai subir. É, só que você tem que subir para cá. Só que tem que fazer do lado de cá. Vai. Tá bom. Muito bem. Palmas para os nossos voluntários. Alguém abaixou demais a reta e nossa parábola encostou na reta, né? O que não pode acontecer. Alguém abaixou demais o cabo USB. Porque isso aqui não passa aqui. Isso aqui faz assim. Tá, não melhorou muito o desenho, mas enfim. Mas vocês têm que entender mais ou menos como funciona, né? Olha, para começar, esse ponto aqui, para ele estar na parábola, a distância até a reta tem que ser igual ao ponto. Então, esse ponto aqui tem que estar na média desses 2 caras aqui. Então, por exemplo, me fala um ponto que está à mesma distância desse cara e dessa reta. Um ponto é esse cara daqui. Ponto médio desse segmento aqui. Eu não posso, então, descer esse cara. Porque se eu descer ele para cá, eu estou diminuindo a distância dele até a reta e estou aumentando a distância dele até o ponto. Então, a única chance de eu manter essa propriedade, da distância até a reta ser igual à distância até o ponto, é fazer um pouquinho assim para ele. Porque aí, bom, se eu faço assim, eu estou afastando desse ponto, porque essa distância aqui é menor, e também estou afastando da reta. Mas estou afastando de forma mais ou menos constante. Ou seja, a parábola é uma coisa mais ou menos assim. Se você medir a cada ponto, essa distância aqui é igual. Essa é igual a essa, essa é igual a essa. E por aí vai. Então, se você faz isso direitinho, você descreve exatamente quem são os pontos da parábola. Bom, na hipérbole eu não chamei voluntário porque não dá para fazer isso. Pelo menos eu não sei fazer isso com cordinha. Bom, como vocês podem perceber, o desenho é ruim, né? É ruim para fazer, é ruim para entender o que acontece, mas ele ajuda. Então a gente precisa de achar uma equação para aquilo ali. Bom, nesse caso não é muito difícil. Por quê? Porque a gente sabe, quer dizer, de novo, nós vamos achar uma equação para uma situação especial, onde a reta é um eixo e o ponto está em cima do outro eixo. Que é o que mais fácil dá para fazer. Então, vamos lá. A equação da parábola.
Quer dizer, ao invés de pegar o eixo, vamos pegar um cara um pouquinho abaixo de um eixo. Vamos pegar y igual a p. Da diretriz y igual a menos p. E foco. Bom, se a diretriz eu abaixei, imagina que passa um eixo. Se eu abaixei uma certa unidade aqui, eu vou ter que subir a mesma unidade aqui. Então, se a diretriz é y igual a menos p, o foco tem que ser 0p. É x quadrado igual a 4py. Bom, de novo, como que a gente acha essa equação aí? Usa a propriedade que a gente descreveu a parábola, ou seja, a distância até esse ponto, ou seja, x2 mais y menos p, tem que ser igual à distância do ponto xy até a reta essa aqui. Só que essa aqui é uma reta horizontal, né? É uma reta aqui. Se você pega qualquer ponto xy e calcula a distância até essa reta, qual que vai ser essa distância? Ou seja, basicamente é essa distância aqui, né? Você pode vir aqui em cima do eixo y e calcular a distância. Então isso aqui é simplesmente y menos p. Esse cara aqui é o p. Com a única ressalva que o meu p é um cara positivo, né? Então, na verdade, esse cara aqui é o menos p. Então, para calcular a distância aqui, é y mais p. Ou seja, é esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui. Bom, agora facilitou tantas contas, só tem uma raiz, né? Então, se a gente eleva ao quadrado uma vez, a gente já consegue terminar a conta. Eleva os dois ao quadrado, simplifica, e você chega exatamente nisso. X quadrado igual a py. É só elevar ao quadrado. E de novo, nossa equação é do tipo que a gente queria. A diferença é que agora somente uma das variáveis aparece ao quadrado. A outra aparece com grau 1. Então assim, se só tem uma variável linear, e você sabe que os focos são bonitinhos e tal, então você está na parábola. Então vamos a alguns exemplos. Essa equação representa uma... Bom, alguém falou hipérbole. Por que é hipérbole? Quem falou que é hipérbole, por quê? Porque tem o menos, né? Os 3. Que bom. Se essas coisas são iguais, você pode multiplicar por menos 1. Então elas também são iguais assim, né? Em particular, você pode colocar essa equação aqui na forma padrão que a gente ensinou lá. E aí você tem algo do tipo. Ou seja, você tem x ao quadrado sobre raiz de 3 ao quadrado. Então, além disso aqui ser uma elipse, é uma elipse especial, né? Porque é uma elipse onde esse cara aqui, que é o A, é igual a esse cara aqui, que é o B. Então, ou seja, é um círculo. E esse raio aqui é raiz de 3. Então, de novo, lembra do escalonamento de matriz? Como que a gente escalonava a matriz? Pegava, fazia todo mundo virar 1, não sei o que e tal. Aqui é simples. Primeira coisa que você tem que fazer, dado uma equação dessa, tenta fazer aparecer um 1 aqui. Se você conseguir fazer aparecer um 1 aqui, agora deixa o x sozinho e joga todo mundo que está multiplicando ele para o denominador. Depois tenta escrever alguma coisa ao quadrado aqui. Você faz isso, você vê direitinho quem é. Ou seja, a gente deduz a fórmula dessa equação exatamente para você reconhecer mais fácil o que é a sua equação.
Vamos lá, essa equação aí é uma... Vamos lá, tem x, tem y, né? Mas não tem constante, a constante é zero. Ou seja, é uma parábola. Que se você escrever da nossa forma ali, fica x² menos 8y. Então, esse menos 8 que aparece aqui, se você compara com a nossa fórmula padrão da parábola, isso aqui tinha um 4p, isso aqui tem um menos 8, né? Ou seja, 4p igual a menos 8, p igual a menos 2. Pergunta, como que fica o desenho dessa parábola? Desenho da parábola, para cima ou para baixo, para o lado. Bom, a gente desenhou nossa parábola para cima, porque lembra que aquele P era positivo, né? Se o P for negativo, a gente simplesmente vai trocar a reta com o ponto. Porque, vamos lá, regra básica. Assim, o foco está dentro da parábola. Quem que é o foco aqui? O foco, ele é o ponto 0P. Aqui o P é menos 2. Então esse cara é o foco. A reta diretriz é y igual a menos P. Já que P é menos 2, a reta diretriz passa aqui. A parábola não corta a diretriz, mas o foco está dentro dela. Dentro dela em algum sentido aí. Ou seja, a parábola tem que ser uma coisa assim. Certo? O foco está dentro da parábola. Lembra disso na hora de desenhar a parábola. E ela nunca corta a reta diretriz. Acontece o seguinte. O que a gente sabe fazer até agora? A gente sabe achar a equação. Para elipses que estão assim, vocês têm os dois focos, mas os dois focos são sempre simétricos em relação à origem, né? A gente sabe achar também a equação da hipérbole, mas sempre assim, ou seja, que as retas assíntotas passam na origem. E a gente sabe achar a equação de parábola, que é assim. Ou seja, que a reta diretriz é sempre paralela a algum eixo e o ponto está lá em cima. A primeira pergunta é o seguinte, o que acontece agora se a minha elipse está assim? Se a equação da minha elipse é desse jeito. Ou seja, como achar a equação da elipse desse jeito aí? Ou seja, de modo que os focos não estejam em cima dos eixos e que, ou seja, se os focos não estão nos eixos, ela toda está deslocada um pouco, né? Daí na próxima aula a gente vai ver como achar isso aí, como achar a translação, quando você faz uma translação com as figuras. E também a gente vai ver como escrever isso aí em coordenadas polares.